sobre o assunto Fábio Mota. Eu ia deixar para falar no final da live, vou acabar falando agora. Aproveito para pedir para você deixar o like, para você que se não for inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você também não compartilhou ainda a live, compartilha também e ajuda o canal a crescer, obviamente, né? Vamos lá, meu povo. Aqui no canal, a gente sempre a gente sempre preza pelo equilíbrio, né? Quando a diretoria acerta, a gente elogia. Quando a diretoria erra, a gente critica. Isso aqui não, a gente faz normalmente, né? Embora em algumas situações chamem a gente de que tá torcendo contra o Vitória, que a gente é oposição, não sei o quê, mas a gente segue a vida normalmente, como sempre foi 17 anos no Arena. E quando acontece uma situação desse tipo que aconteceu com o Fábio Mota, a gente precisa vir a público e defender o que aconteceu. E assim, defender como uma classe também, também criticar quando um veículo erra como errou o Diário do Peixe. O Fábio Mota, ele concedeu uma entrevista para o Bocão News na sexta-feira. Na entrevista, ele claramente, aí com as palavras dele, é um veículo que, embora todas as críticas de todo mundo tem credibilidade, foi uma entrevista exclusiva. E lá ele fala que Lucas Braga não vai mais jogar, ele fala de fato que vai suspender os pagamentos do Santos porque precisa negociar com o Santos. Aí é uma briga que eu acho que Fábio Mota vai perder. Já tem, inclusive, precedente disso. Mas, enfim, isso é outro papo. Ele concedeu a entrevista. É natural que quando sai uma entrevista dessa, e o próprio Arena também fez isso na própria sexta, você pegar a matéria do veículo, fazer a sua matéria, reescrever, dar os devidos créditos e publicar. Hoje, com o advento das IAs, do ChatGPT, do Gemini, é natural você pegar a matéria de um site, colocar para ser reescrito, para poder adiantar o processo e depois você publicar. Só que, obviamente, quando você faz isso, você tem que ter o cuidado de verificar se o chat GPT escreveu de forma errada, se ele creditou, se ele utilizou a aspa da forma que ela realmente foi publicada, ou se o chat GPT alterou. O que é natural que acontecer. Não deveria acontecer, obviamente, mas a IA vai falhar. E no caso do Diário do Peixe, da aspa que o Fábio Mota teria tratado o Lucas Braga como um produto, me pareceu claramente que foi, pegou a matéria do BNews, que o Fábio Mota fala que vai suspender o pagamento, porque o jogador tinha uma doença congênita e tal, que o Santos não informou. Claramente, a matéria foi retirada de lá, colocada no chat GPT, o chat GPT foi lá, fez a matéria, entendeu da forma que ele entendeu, o cara foi lá, publicou e acabou. Claramente isso acontece. Você percebe pela estrutura do texto que foi uma estrutura feita no chat GPT. E isso tem um problema muito grave, porque você coloca palavras na boca de uma pessoa que ele não falou. Por que, é que eu digo isso? Primeiro, a matéria do Diário do Peixe, se você pegar lá da forma que foi feita, esqueça de outras fontes. Pegue a matéria original no Diário do Peixe. Não tem, não existe fonte na aspa. Não existe fonte. É uma aspa teoricamente dada por Fábio Mota, mas não existe aspa. Ele não fala qual foi o veículo que tirou. Se foi entrevista dada ao próprio Diário do Peixe, ele não cita. Primeiro ponto. Fulano deu entrevista. Beleza. Você vai lá e coloca. Ó, se for, por exemplo, pro Arena, você fala, eu boto lá. Fulano deu entrevista exclusiva ao Arena. Em entrevista ao Arena. Quando é entrevista em outros lugares, a gente coloca em entrevista ao, sei lá, o canal Dinâmico. Fábio Mota falou não sei o que, não sei o que. Por quê? Para dar crédito e dar credibilidade. Utiliza a credibilidade de outro veículo para seguir o baba. Para poder trazer a credibilidade do assunto. Para poder dar fidelidade à aspa. E no caso do Diário do Peixe, não existe isso. Se você pegar a matéria original, não tem dizendo, ó, a fonte é fulano, a fonte é ciclano. Não tem. É uma aspa, pronto. E aí o seguinte, conhecendo o Fábio Mota, do jeito que te conhece, do jeito que eu conheço há 4 anos, lidando quase diariamente não, mas entrevistando ao vivo, apurando notícias,
A gente sabe que ele, para dar entrevista assim, ele raramente dá entrevista, a outros veículos de outros lugares. E geralmente, quando ele dá entrevista em outros lugares, ele dá entrevista a portais relevantes. Então, ele vai dar ao UOL, ao GE, alguns setoristas de maior relevância no cenário nacional. É muito difícil que o Fábio Mota dê entrevista ao Diário do Peixe. O Diário do Peixe equivale como Arena, e aqui, para falar de Arena, ele vai falar, para falar de um site do tamanho do Arena, ele vai falar com a Arena. Ele é assim, ele pensa dessa forma. Então, assim, só o fato de aparecer a aspa no Diário do Peixe já tinha me causado estranheza. Quando eu li a matéria e comparei com o BNews, causou mais estranheza ainda. E quando veio a confirmação do próprio Fábio Mota falando que foi fake news, que vai processar a página, acaba se confirmando. Então, muita gente criticou o Fábio Mota com base em uma entrevista supostamente a ele dada. Muita gente falou muita besteira com base nisso. Só que, na verdade, não passou de uma fake news. Na verdade, não passou de uma fake news do Diário do Peixe. Isso precisa ser combativo. Eles precisam ter a responsabilidade e tal, porque afinal de contas não dá pra acontecer mais isso, sabe? Fake news precisa ser combatida. E uma fake news deste tamanho, que acaba atacando diretamente a instituição, porque Fábio Mota é o principal fonte do Vitória. Então isso acaba chegando na instituição, isso acaba respingando na instituição. Isso vai contra o próprio Fábio Mota. Isso pode, no futuro, complicar o Vitória contra o Lucas Braga. Se o advogado, por querer utilizar isso, mesmo sendo uma fake news, ele pode tentar se utilizar desse sentido. Tudo isso por conta de uma fake news reproduzida. E é aquilo que eu falo com vocês aqui, quase toda live, quase todo vídeo que eu falo do Arena. Cuidado com o que vocês estão fazendo, com o que vocês estão lendo, o que vocês estão reproduzindo, porque muita gente entende que a torcida do Vitória engaja muito e vai plantar jogador, vai plantar fake news, porque sabe que a gente vai engajar. A gente sabe que a gente vai reproduzir. E aí, infelizmente, esse tipo de coisa acontece e no final das contas acaba gerando esse tipo de trabalho. Então, assim, eu precisava falar sobre essa questão de Fábio Mota. Acho que ele erra e erra muito, ele erra e o planejamento do Vitória do futebol tá faltando nome, faltando contratação, contratou mal, de novo, pela quarta vez nesses últimos anos, quarta janela, né? Mas isso de fato não pode rolar. Né? Fake news não dá para acontecer. E nesse caso específico dele tratar Lucas Braga como produto, de fato foi fake news. Agora, o outro ponto dele falar que não vai pagar mais porque o Santos tem já, que o Santos sabia, ou o Santos vendeu o jogador sem saber da doença ou já sabendo da doença, para tentar suspender o pagamento, acho muito pouco provável que isso aconteça. Por que eu digo isso? Porque ontem estava, inclusive, pesquisando sobre o assunto, e aí teve um caso na Inglaterra, na Europa, do Emiliano Sala. Quem foi Emiliano Sala? Um atacante vendida pelo Nandes, certo? Ao Cádiz, lá em 2019. E aí, na ida dele da França para Inglaterra no jatinho, o jatinho acabou caindo, ele veio a falecer. O Cádiz entrou na FIFA dizendo que não iria pagar pelo o Emiliano, porque o jogador não chegou ao clube, não chegou a assinar o contrato. E a FIFA deu ganho de causa ao Nandes. E o Cardiff teve que pagar 17 milhões de euros. Então, assim, tem precedente. Acho muito pouco provável que o Vitória consiga pleitear não pagar ao Santos. Isso são outros 500. Mas o Vitória vai acabar arcando tanto com o pagamento de Lucas Braga, provavelmente vai ter que pagar uma coisa ao atleta, ao jogador. Mas não dá para poder admitir que Fábio Mota falou de fato que foi que o Lucas Braga é um produto, porque isso acabou não rolando, isso acabou não acontecendo, né? Precisava falar sobre isso.